Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Boa tarde, André. Não sei se você ainda recebe relatos por e-mail ou só para os vídeos privados. Não, meu bem. Esses e-mails que vão ao ar aqui no YouTube não são privados, certo? É só você enviar e-mail para o e-mail do canal, que está sempre na descrição do vídeo, contato@andremassolini.com.br, e aí você vai entrar numa fila de espera, né? Porque o vídeo privado você manda num dia e no outro você já recebe a resposta. Esse daqui é gratuito. Por ser gratuito, ele tem fila de espera. E aí você manda a sua história, né? E sim, aí é gravado, vai ao ar aqui no YouTube. Faz 23 anos que conheci um homem casado e começamos a nos encontrar. Só pelo prazer do encontro. Cada um vivia a sua vida conforme queria, incluindo outros parceiros. Veja bem, querida, cada um vivia a sua vida conforme queria. Anjo, ele é casado. Então, cada um vivia a sua vida conforme queria, incluindo outros parceiros. Por aí você vê como esse cara deveria ser galinha. Porque ele já era casado, já estava traindo a esposa com você. E ainda assim, ainda assim ele pode viver a vida dele conforme ele quiser. Cara, às vezes chegam umas coisas aqui que não faz o menor sentido. Eu não entendo esses raciocínios. E quando podíamos, nos víamos. A esposa dele descobriu algumas vezes, por conta de mensagens no MSN e e-mail, pura displicência dele. Por causa das reiteradas descobertas, ela passou a monitorá-lo o tempo todo e cada vez nos encontrávamos menos. E eu decidi que não queria mais aquela tensão que passou a existir e mandei um e-mail dizendo que para mim não estava bom e que eu não queria mais encontrá-lo. Já fazia 12 anos que estávamos nessa. 12 anos nessa vida de amante. Passaram-se 8 anos desse término. 8 anos, diga-se de passagem, muito bons. Sonhei com ele e resolvi mandar um e-mail, mesmo achando que estava bloqueada. O bloqueio era o combinado. E ele respondeu e voltamos a nos falar e nos encontrar. Faz 3 anos que voltamos a nos falar. E não sei se pela facilidade do WhatsApp ou a situação difícil que nos encontrávamos, ele cuidando do pai em estado terminal e eu depois do 2º ano com uma filha com diversas tentativas de tirar a vida, passamos a ter uma intimidade muito grande, cada um se apoiando e apoiando o outro. Além da vida sexual ser até melhor do que era anos atrás, e já era excelente. Fatalmente, hoje estou apegada a ele e ele se diz a mim. Gente, quem assiste meus vídeos aqui há tempo sabe. Acho que a pessoa até sabe o que eu vou falar aqui, que eu falo o quê? Brinca com fogo, se queima. Cutuca a onça com a vara curta. Como era de se esperar, a esposa flagrou ele algumas vezes conversando comigo no WhatsApp e não gostou, por óbvio. E cá estamos mais uma vez com ela vigiando ele o tempo todo e com isso as nossas conversas têm reduzido. Mas, paradoxalmente, estão ficando cada vez mais profundas. E o que tem realmente me perturbado é que agora ele fica fazendo planos para em seguida dizer que sabe que eu não quero viver com ele. E não quero mesmo, gosto da minha vida, mas que não custa sonhar e tal, e tenho sentido ele cada dia mais cabisbaixo. Já pedi para ele procurar ajuda profissional, mas ele disse que ainda não se sente pronto. Ah, tá. Então eu entendi por que ele faz planos, falando, não é? Fazendo planos. Agora eu entendi por que ele faz planos. Porque você fala que não quer morar junto. Então é fácil. Eu queria ver se você fosse a típica amante que cobra, que quer que ele venha para você, se ele faria planos. Eu duvido. Ele fica fazendo planos, porque sabe que você não quer. Tanto que ele faz os planos e depois ele fala o quê?
Olha o que ele fala aqui, ó. Não, mas eu sei que você não quer viver comigo. Mas não custa tentar, né? Fazer os planos. Ai, pelo amor de Deus, mulher, você não consegue enxergar isso, gente? Hein, fia? Você não consegue enxergar isso aqui, bem? E agora, não sei bem como proceder. Não quero deixá-lo, mas não quero que ele saia do casamento. Mas também sofro em vê-lo triste, sempre tenso, vigiado, essas coisas. Mas você quer o quê, bem? O que você quer? Você quer que a esposa... Não, porque a esposa já é tonta também. Porque já pegou várias vezes e continua ali. Então, assim, é tonta. Mas, né, provavelmente, é dependente emocional dele. É o tipo que ruim com ele, pior sem ele. É o tipo que tem essa frase horrorosa que norteia a vida. Então, o mínimo que ela tem que fazer, já que ela não consegue deixar, o mínimo que ela tem que fazer é ficar em cima mesmo. É fazer marcação cerrada. E aí você fica triste. Aí de vê-lo triste, sempre tenso, vigiado. Ah, é? É tenso, é vigiado porque é casado, bem. Se ele honrasse o casamento dele, ele não seria vigiado, não ficaria tenso e não estaria triste. Triste poderia até estar. Porque, de repente, o casamento não tá legal, o cara fica triste, mas resolve. Resolve, conversando, muda o casamento ou separa. Agora, ele tá vigiado, tá numa situação tensa, porque ele não honra com o casamento dele. Ou você tá colocando esse dozinho dele, porque o problema é a esposa. O problema aqui é ela. O problema é a esposa vigiar. Esse é o problema. Coitadinho, né? Ele é um anjo de candura. Principalmente porque eu fui atrás, me sinto culpada por isso. Então, a esposa é culpada porque, coitado, tá vigiando ele. Você é culpado de ter ido atrás. E o único que é o anjinho aqui é ele. Um adendo. Um adendo que não sei se é importante para o contexto, mas não sei mais o que é ou não relevante para entender. E aí ela coloca, então... Quando terminamos a primeira vez, ele dizia que pelas constantes brigas eles não tinham mais um relacionamento sexual. Eu sempre achei que era balela. Aí voltamos e ele comentou que fazia anos que ele não transava com ninguém. Desconsiderei a informação, sempre acho que homens casados falam qualquer coisa para iludir. E que tinha até acostumado daquele jeito e que agora se sentia diferente. Que eu tinha dado novo ânimo a ele e que ele tinha voltado até a se masturbar. E quando foi em junho do ano passado, ele me contou que tinha transado com a esposa, depois de 12 anos, e veja só que desgrama. Eu fiquei enciumada, principalmente porque foi depois de passarmos horas nos provocando no WhatsApp. Depois disso, ela pegou ele conversando comigo pela primeira vez e desde então o ciclo se mantém. Ela descobre, fica zangada, por óbvio, passa a ficar em cima, aí nos distanciamos um pouco, ela fica mais calma, ele transa com ela, fazem o acordo deles lá, incluindo não ter contato comigo. Ele disse que não teve coragem de dizer que nos encontramos e disse que estávamos conversando fazia tempo. Aí, com a tranquilidade na casa dele, ele passa a conversar direto comigo e ela pega de novo. Então, e você está falando como se eles estarem vivendo nesse ciclo fosse a pior coisa do mundo. E você também vive no mesmo ciclo com ele há 15 anos, porque era 12 anos antes, agora já faz mais 3 que voltou, deu um total já de 15 anos aí. 15, mais os 8 que ficou terminado, são 23 anos, 23 anos, sabe? Numa coisa aí que Deus me livre, né? São 8 anos de pausa, então não vamos contar esses 8 anos, estou querendo dizer o tempo transcorrido no total, né? 23 anos transcorrido no total. Desses 23, 15 nessa lenga-lenga e repetindo esse ciclo aí que não leva a lugar algum, que não leva a nada, que é uma porcaria. Mas, tá vendo? Repito, às vezes eu olho, sabe? E falo, nossa, não é? Ou como Jesus disse, eu acho ruim do cisco do olho no meu irmão. Eu aponto o cisco. E eu tenho uma trave no meu olho. Aí olha lá, esse ciclo deles, aí ela vai, faz marcação, aí ele para de falar comigo, aí ele vai ficando mais tempo, ele transa com ela, aí ela vai ficando mais calminha, aí ele volta a falar comigo. Por que eu tô reclamando do ciclo dele se você tá fazendo o mesmo ciclo? Sabe, o que faz com que eu queira ficar nisso aí? E aí, tá vendo, chega um momento que eu começo a me apegar a ponto de sentir ciúmes da esposa. Então, olha quanta energia que eu poderia estar gastando
Eu poderia estar gastando essa energia numa relação com alguém disponível, com alguém que eu teria troca, que eu teria partilha, que eu teria entrega, que eu teria contato, que eu teria vivência. Ah, mas eu não quero morar junto. Tá, então, porque eu não quero morar junto, eu prefiro ficar com um homem casado. Por quê? Porque eu acho que é mais conveniente eu ficar com o casado, porque ele é casado mesmo, então não corre o risco dele querer morar comigo. Bem, por isso que existe uma palavrinha chamada posicionamento. Eu me posiciono quando eu estou conhecendo pessoa. E eu falo que eu, na minha atual circunstância de vida, que eu já, por exemplo, já saí de um relacionamento, já saí de casamento, de repente, hoje minha configuração é, eu gosto da minha casa, do meu canto, eu quero namorar, mas eu não penso em morar junto. Isso se chama posicionamento. E tem um monte de homem que vai adorar isso. Presta atenção. Tem um monte de homem que vai adorar isso, porque é exatamente o que ele quer. Ele quer uma vida de namoro, ele não quer morar junto. Então, não era 1000 vezes preferível eu realmente concentrar energia nesse tipo de situação? Eu estou concentrando energia em algo que é disponível. Ou, para citar como exemplo, é igual quando eu atendo casos aqui em que a mulher, ela construiu, com o dinheiro dela, com o esforço dela, ela construiu uma casa no terreno do sogro, da sogra, né? Lá no fundo. Ou seja, eu estou gastando minha energia, né? Meu dinheiro, vamos fazer o contraponto aqui, como se o dinheiro fosse a energia, numa coisa que não é minha, num terreno que já tem dono, num terreno que está indisponível. Então, eu construo no terreno do outro. Para que isso? Para que eu ficar gastando energia numa coisa que está indisponível? Ou, dando outro exemplo, já imaginou se nos dias de hoje você alugasse um prédio, nem vou falar alugar, você comprasse um imóvel no centro da cidade, que é um lugar que custa caro, né? O centro de uma cidade. Você compra um ponto comercial lá. E aí sabe o que você vai montar lá? Uma locadora. Locadora do quê? É de vídeo. Lembra das locadoras de vídeo de antigamente? Aí vou montar uma locadora de vídeo. Uma locadora de vídeo, mas por quê? Você é colecionador, você gosta... Não, porque é o meu investimento. Não, mas você está investindo numa locadora? Você está vendo? Faria sentido? Eu estou investindo em algo que eu não tenho retorno. E vocês estão vendo? Estou pegando esses exemplos. Esse exemplo da locadora, então, não é um exemplo louco? Quem que em sã consciência investiria numa locadora? Pois é. É essa insanidade que a gente faz com a nossa vida emocional. É exatamente uma insanidade que a gente faz com a nossa vida emocional. É uma safadeza, eu sei, mas a minha hora de refresco e alívio é quando estou com ele pessoalmente ou virtualmente. É muito egoísmo continuar assim? É. E veja bem, o egoísta ele só pensa nele. Mas você, eu nem vou dizer que é egoísmo, sabe por quê? Porque você não está pensando nem em você. O egoísta, ele pensa nele. Então, desde que ele tenha vantagens, dane-se o resto. Mas você não está percebendo que você não está tendo vantagens, que você está se atolando. Então, presta atenção, abra os olhos, bota a cabeça para funcionar. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.